É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos, apesar de estarmos usando os recursos da internet, mas juntos em vibrações, em pensamentos, ligados pelo coração, para que nós possamos refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Muito bem, como todos puderam notar, nós já colocamos aí o título da palestra, Instrução e Educação, onde a imagem que nós utilizamos, ela transforma as questões das responsabilidades e a felicidade dessa condição de dividir o processo educacional para os espíritos que aportam aqui no planeta. Já pode ter acontecido conosco em relação às conquistas que nós tivemos de ampliação de prazo em relação às questões de faixa etária de vida que nós ampliamos no planeta. Por que estamos dizendo isso? Já é uma informação bastante conhecida, mas no Brasil, pelo menos, para nós brasileiros, a faixa etária média, quando o IBGE começou a acompanhar em 1950, era de 45 anos de idade. Pasme, uma pessoa de 40 anos, a 45 anos, era uma pessoa senil, próxima ao desencarne, próximo ao falecimento. Isso significava que muitas pessoas não tinham o acompanhamento, por exemplo, de um avô, de uma avó ou de ambos. Por isso, a imagem, com as conquistas que nós tivemos, nós fomos ampliando este período da nossa existência, né? Hoje chegamos quase já aos 80 anos, né? 77 na média, 75, depende do estudo que é publicado, mas isso falando de Brasil, porque se nós olharmos aqui Estados Unidos, só na Flórida nós encontramos mais de 23 mil centenários. Sabendo, obviamente, que biologicamente nós temos já condições, capacidade de alcançarmos 120 a 125 anos. Impressionante notar que ainda são raros os casos e viram entrevistas, vão para o noticiário. Mais recentemente, uma senhora em Minas Gerais, no interior de Minas, completando 120 anos de idade, completamente lúcida, mas claro, apesar da lucidez, o organismo já com algumas debilidades, algumas limitações, mas ainda se movimentando, etc., cuidando da própria vida. O repórter, quando a questiona a respeito do segredo para se alcançar os 120, serve para todos nós como exemplo, ela simplesmente respondeu: eu sou feliz. Isso é muito significativo. Mas, voltando às condições daquilo que temos possibilidades de alcançar, e a forma de viver, o como viver, a questão da instrução que pode estar e da educação, que é a vigilância sobre pensamentos para que eles não se transformem em ações, mas os próprios pensamentos já são ações em si, na dimensão paralela à nossa, ou seja, na dimensão espiritual, por vezes fazem com que nós possamos viver menos. Porque uma vida que está em condições de muito estresse, relacionadas com o humor que não é administrado, Então, estresse e mau humor são bons elementos para nos levar para o túmulo mais cedo. Mas, seja de que maneira for, esta realidade, estas conquistas estão se firmando cada vez mais. Por isso que a primeira fotografia em relação à instrução e educação está à mão de uma criança, da mãe, do pai e já do avô. Até porque a educação, se o processo de instrução está muito voltado para as questões da escola, mas mesmo podendo e devendo ser também feito em casa, o fator da educação é, de fato, uma responsabilidade que se divide na questão, principalmente, do exemplo. Mas nós vamos buscar, numa entrevista na França, de um repórter francês, entrevistando também
um filósofo, escritor e jornalista e professor francês, que é o Jules Régis Debray, nascido em 1940, e o repórter questionou o Jules Régis a respeito da instrução, quando a pergunta é feita: a salvação do mundo está na instrução? E a resposta do filósofo foi surpreendente no seguinte sentido. Ele disse que não está, e foi citar Confúcio, que viveu há 550, não nasceu 550 anos antes de Cristo, 2.550 anos atrás, e viveu até 479 antes de Cristo. Então, 500 anos antes de Cristo, e Confúcio, quando ele vai utilizar como exemplo, né, esse pensador chinês, uma das frases atribuídas a Confúcio é essa: não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. É interessante, nós vamos depois analisar o ensinamento de Jesus e ver algumas diferenças que são significativas em relação à maneira da expressão do ensinamento, o não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Mas recorrendo a Emmanuel no livro Fonte Viva, ele vai nos instruir da seguinte maneira. Diz Emmanuel: apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Continua o mentor, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ensinando: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. É tão incrível nós verificarmos a simplicidade e a profundidade que Emmanuel traz nesse ensinamento, porque ele está descrevendo aqui, e nós podemos analisar em paralelo, ele está descrevendo todo o processo evolutivo de nós como espíritos, que iniciamos não como espíritos, não tendo consciência, evidentemente, numa condição grupal, a evolução como princípio inteligente ou princípio espiritual, ou mônada celeste, como prefere André Luiz, né? São todas essas denominações são a mesma coisa, apesar da diferenciação. O que ocorre é que nós iniciamos pelo mineral. Do mineral, né, como princípio inteligente ou espiritual, passamos para o vegetal. É uma observação interessante se nós notarmos, quando verificamos esses espíritos de alta envergadura, espíritos elevados, tudo que está no espírito de grande elevação, né, em Jesus ou em espíritos considerados angelicais, que é uma força de expressão, ou uma figura, por que não? Tudo que está contido em alto grau é, evidentemente, baseado nas conquistas, na automatização que viemos fazendo. Exemplo do vegetal. É um único ser no planeta que se alimenta de luz. E informações de amigos espirituais ou em obras espíritas, nós encontramos espíritos altamente evoluídos que se alimentam de luz, não essa luz material que nos auxilia, mas o que vem da divindade. Isto só pode acontecer porque existe a base no espírito que vai sendo ampliada. Daí, do vegetal, apenas como exemplo, demos essa questão da alimentação, vamos para o animal, onde a individualidade já ocorre, claro que não no animal de grande porte, mas na mudança do reino vegetal para o animal. Né? Então, estamos na condição ainda de princípio inteligente, o princípio espiritual, mas individualizados, e dentro do próprio reino animal vai acontecendo a evolução do nível de inteligência e todos os aspectos, não é, que se gerarão, que se transformarão, que tomarão o corpo de sentimento, emoções, etc., nós começamos a ver no desenvolvimento, e aí em várias raças, etc., porque a evolução também acontece dentro do reino, para chegarmos à condição de espíritos, não nesse estágio que estávamos, mas no primitivismo do ser, aonde Emmanuel, então, com felicidade, né,
coloca: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Essa angelitude não é o anjo, não é, figurado que nós víamos, que nós temos que entender a assimilação do artista, né, no processo criativo, né, inspirativo que ele recebia, ou por vezes mesmo tendo oportunidade de ter a sua clarividência aberta, ver espíritos. E ao ver um dos espíritos, é óbvio que ele via esse espírito ou levitando, né, passando rente próximo do piso, sem que se utilizasse, né, das suas passadas normais como qualquer um de nós, ou então em posicionamento mais alto, aonde a relação de estar no ar, como o conhecimento da época e as limitações dos recursos da época, só quem podia estar no ar tinha que ter asas, né? Eram pássaros. Por isso, muitos anjos, né, assim considerados, se vê a figura com asas. Também uma outra situação, né? Por vezes, o halo energético desses espíritos mais evoluídos, eles são mais amplos, né, e iluminados, né, conhecidos vulgarmente como aura. Então, são amplos e mais iluminados, dando a impressão também, às vezes, de asas. Havia-se, então, a conotação. Não é esse tipo, não é, que ficou assim em imagens, mas é a condição do indivíduo com consciência, ainda não como um espírito crístico como Jesus, né, consciência plena, porque Jesus é consciência plena. Não é ainda neste grau, mas com um grau de consciência elevadíssimo, aonde a humildade, o amor e o exemplo estão em plena ação ou próximo disso. São espíritos que podem galgar, com o passar do tempo, da sua evolução, condição de serem espíritos crísticos, que nós só conhecemos o caso de Jesus. Veja, então, o quanto é importante, por isso que o próprio Cristo, quando se apresenta no planeta, se apresenta e aceita o título de mestre, porque ele, de fato, é o educador, não é? O médico, o educador das almas. E veio o seu processo salvacionista, um processo de autoconhecimento, é um processo de autoanálise e, óbvio, de autoiluminação, ou seja, de conscientização, que nós vamos trabalhando tudo isso de uma forma gradativa. Não há uma explosão consciencial, o que seria impossível em relação ao nosso próprio histórico em si. Vamos ampliando à medida da nossa capacidade de administrar a própria existência, de ter clareza em relação a nós e em relação àquelas criaturas que nós nos relacionamos. Muito bem, isso é interessante verificar, porque dessa maneira nós também vamos notar que os espíritos, ou seja, nós, não estamos todos inseridos num patamar de igualdade. Até porque, na base de todos nós, o que existe é semelhança. Somos iguais perante Deus, mas entre nós somos semelhantes. Individualidades cuja condição de cada um de nós é extremamente diferenciada do outro. Não significando que seja mais ou menos evoluído, mas umas questões voltadas aos interesses das criaturas que estão presentemente no planeta. Nesse livro, Caravelas do Cristo, o Dr. Inácio Ferreira, pela psicografia de Bacelli, ele vai trazer uma análise mais detalhada de um ensinamento em outra obra de André Luiz, pela psicografia do Chico, que nós já vamos aqui apresentar também. Mas ali, né, nessa obra, ele dá uma esmiuçada nessa condição evolutiva e de potencial das pessoas. Diz o doutor Inácio que 50% das criaturas reencarnadas no planeta vivem numa condição imediatista da vida, buscando questões políticas e de ambições pessoais. É um número bastante razoável, porque outros 35% ele apresenta como pessoas que cultivam pensamentos e palavras sobre questões de ordem sexual, que valorizam mais no âmbito total, não quer dizer só isso, a valorizam mais.
Os outros 10% relativos à família consanguínea. Para 3% a educação como um todo, 1% aos direitos humanos e à religião, e 1% à religiosidade, ligação criatura-criador. Pode parecer que esses números sejam pequenos, mas não são. 10% relativo à família parental ou consanguínea. Com os outros 3% e mais um de cada posicionamento, nós estamos falando em 15%. Dá-se a impressão de ser pouco, mas não é. Não é. Porque o esforço dessas pessoas em iniciar ou vivenciar realidades outras vai gradativamente influenciando. E às vezes nós ouvimos colocações do tipo: uma andorinha só não faz verão. É uma verdade relativa. Ela, de fato, não faz o verão, mas ela dá o pontapé inicial. E, se nós formos analisar, essas relações estão voltadas para todos nós, né? Que podemos e claro que não é dever, mas é esclarecimento, como pessoas mais esclarecidas em relação a si mesmas, servirmos de exemplo para as pessoas que nos cercam. Isso não quer dizer que há um procedimento de santificação barata ou de casca, coisas, ou de rotulagem. Não é isso. São atitudes, movimentos, posicionamentos que começam a se diferenciar desta relação de imediatista ou centralizada em interesses, mais centralizadas em determinados interesses. Essa é a influência de todos nós. E ninguém é pequeno, ninguém é pequena perante a sua própria condição evolutiva. Temos muitos exemplos. Se nós formos buscar, quem poderia imaginar que uma freira, meia corcunda, que tinha problemas respiratórios gravíssimos a ponto de não dormir numa cama comum, e sim dormir numa cadeira, né? Ou seja, pela apneia que tinha, que poderia morrer sufocada, que ia, não na hora da xepa da feira, que é a hora das coisas bem mais baratas, que ia pegar, por vezes, aquilo que já estava para ser descartado, para fazer sopa para os pobres na região de Salvador, seria depois canonizada, como foi o caso da irmã Dulce. Que o fato de ser canonizada e ser classificada como santa não quer dizer de um espírito que seja milagreiro, derrogando leis naturais, alterando leis naturais de Deus. Absolutamente. Né? O sinônimo de santo é pessoa boa, pessoa de bom coração, pessoa que busca fazer o bem. Quem diria? Um outro exemplo, né? Quem diria que uma Madre Teresa em Calcutá, com votos de pobreza, seria a expressão para o mundo todo? Né? Um Chico Xavier, um indivíduo que tinha o antigo 4º ano primário, repetente, seria uma expressão de bondade, né? Uma figura com a condição ecumênica, ou seja, não havia mais uma relação efetiva de que ele era de uma religião contrária às outras. Absolutamente. Ele era procurado por padres, por pastores, por rabinos, pessoas que o buscavam pelos exemplos no bem, pelas atitudes, e que nos deixou 500 livros. Um outro que nos deixou 500 livros e que, aliás, fundou uma religião que é a Seicho-no-e, ou uma doutrina que é a Seicho-no-e, que Masaharu Taniguchi. Aí mas Masaharu Taniguchi era Chico, era a irmã Dulce, era a Madre Teresa, um João Paulo II, um Papa Francisco, e nós somos nós. Cada um de nós, com as potencialidades que tem, realizando o trabalho dentro das suas capacitações, seja no lar ou fora dele, porque o que importa é o amor que nós colocamos naquilo que fazemos. E quando fazemos isso, quando somos felizes naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos participando desse número que aparentemente
surge como pequeno, mas que vai contaminando, né, num bom sentido, vai colocando como exemplo simples, não é, sem exageros, um exemplo simples no dia a dia, afetando outras criaturas, né, levando, então, a condição da educação para as outras criaturas através do exemplo. Falamos a respeito de André Luiz, né? Ele é um trabalho do doutor Inácio, um pouco sobre as informações que André Luiz traz na obra Sexo e Destino. É um caso onde André Luiz, espírito desencarnado, está buscando socorrer uma jovem, né, encarnada, e ele vai atrás de pessoas buscando a sintonia dessas criaturas, né, para que pudesse influenciá-las, essas pessoas também reencarnadas, para que elas servissem de socorro ao quadro que se apresentava. Nós não vamos aqui contar a história, porque você desiste não é ler apenas esse livro. As obras de André Luiz, Emmanuel e tantos outros precisam ser estudadas, não é apenas serem lidas. Mas ele vai buscar, e o que é que ele encontra, não é? Indo de um local para o outro, para buscar esse socorro. Apesar da luta, da tentativa de inspirar as pessoas, ninguém orava, ninguém refletia ou estendia as antenas espirituais. Veja que isso é uma responsabilidade, não é do mentor, não são dos mentores, dos amigos espirituais. A responsabilidade é nossa, porque não é o quadro de uma oração que nós tenhamos que estar num local ou de uma maneira ou de outra. Porque quando nós temos uma conversa respeitosa, uma boa conversa, etc., há que ser uma oração. Quando nós estamos fazendo uma leitura, não é, que nos traga conhecimento, aspectos positivos da vida, e não pura e simplesmente analisando só o lado negativo das coisas, instituições e pessoas, há que se ter aí uma prece sendo feita. Né? Quando observamos a natureza, a grandiosidade, a beleza que a divindade nos apresenta, há que ser uma prece. Então, aquilo que Jesus nos ensinou, no vigiai. Esse é o ponto, vigiar os pensamentos. Quando nós nos propomos a um maior grau de vigilância, nós nos abrimos para a inspiração de mentores, para essa relação, nós damos possibilidade para que isso aconteça. Lembrando sempre que está nas nossas mãos. Emmanuel, no livro Leis de Amor, vai nos ensinar de que o nosso pensamento, ele é material, né? Pensamento é matéria mental, e ele é um agente energético que nós lançamos, segundo Emmanuel, na corrente da vida e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejarmos. Tudo funciona de maneira circular no universo. As leis cósmicas, né, ou a vida como um todo, nos devolve aquilo que nós damos para ela. Sempre com juros e correção monetária. Por isso que ser bom é ser inteligente. É usar a inteligência em nosso favor. André Luiz observa nessa obra que, buscando, né, as pessoas para inspirá-las ao socorro daquela moça, ele percebe que aonde ele ia, a grande maioria dos locais, né, haviam pensamentos de sexo e finanças, prazeres e lucros. Ou seja, ninguém buscava as questões voltadas para aspectos de maior valor na existência. As pessoas que ele buscou naquele momento. Isso não é generalizado. Por isso, voltamos aqui ao filósofo francês, que ele vai também usar outras figuras como exemplos para todos nós. Neste caso, Zoroastro, né? Ou Zaratustra, depende de como ele pode ser conhecido, que está há 600 anos antes de Cristo, 2.600 anos da nossa era, que ensinava que um caráter só é bom quando não faz aos outros aquilo que não é bom para ele mesmo. Um caráter, repetindo, só é bom quando não faz aos outros aquilo que não é bom para ele mesmo.
É tão incrível notar isso porque esse ensinamento ele vai ser replicado de maneira diferente no hinduísmo, que está há 1.500 anos antes de Cristo. Também vamos encontrar ensinamento com a mesma similaridade no budismo, né? Por Siddhartha Gautama, o Buda, ou Buda quer dizer o iluminado, que é quase 600 anos também antes de Cristo, para chegarmos em Jesus. No Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, que nós encontramos registrado em Mateus, no capítulo 7, no versículo ou parágrafo 12º, e esses ensinamentos, ou a relação, a similaridade, também é encontrado no judaísmo e no islamismo. Quando Jesus muda, se nós fizermos essa observação a princípio, que Jesus vai mudar as características, levando para a condição de positividade, de ação naquilo que está ensinando, mas de uma maneira a quebrar as estruturas de não faça isso, não faça aquilo, que é exatamente, nós encontramos exatamente estes aspectos nos 10 mandamentos. Não, na grande maioria. É uma condição de ação com positividade, que ele diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Quer dizer, não faça aos outros, é o contrário. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei de características, né, universais, de característica moral, ética do Cristo, do Evangelho de Jesus, e é dos profetas. Quem são os profetas, senão cada um de nós? Porque o profeta é uma classificação de quem era um médium, que tinham várias escalas. Né? Ou seja, profetizar era a intermediação de determinadas pessoas com os espíritos. Né? Então, é mediunidade pura. Todos nós somos intermediários de Jesus, sem necessariamente termos a mediunidade educada. Todos nós vivemos num mundo de ondas, né, que é o pensamento, ele é similar a ondas eletromagnéticas. Todos nós vivemos sintonizados com aquilo que nos interessa. E somos intermediários daquilo com o qual nós nos sintonizamos. Se nós nos sintonizamos na rádio de Jesus, nós vamos intermediar as questões voltadas para a bondade, para as ações positivas, para o amor, para a humildade, para bons exemplos. Podemos nos sintonizar com outras que trazem os equívocos, etc. Mas somos intermediários em tempo integral, porque nós estamos nos relacionando com criaturas, quer essas pessoas sejam do círculo parental ou consanguíneo, como era conhecido, quer essas pessoas estejam como amigos, ou mesmo com transeuntes, ou com o motorista do nosso lado. Podemos ser o bom exemplo para as criaturas que possam estar nos observando sem que nós estejamos percebendo isso, né? Com atitudes que sejam equilibradas dentro das nossas possibilidades. Então, seremos sempre intermediários do bem, podendo ser intermediários do equilíbrio, da humildade, da paz, né, do amor, dos bons exemplos, sempre seremos intermediários. Tanto é que Emmanuel vai mais fundo nesses aspectos, dizendo que o lixeiro é o intermediário da limpeza. E é uma verdade. Estamos sempre intermediando algo. Nós temos capacidade de escolher aquilo que nós queremos intermediar, porque não estaremos fazendo o bem só para nós, estaremos refletindo o bem no semelhante. Esse é o ensinamento de Jesus, que os Espíritos, no Livro dos Espíritos, aliás, essa é uma foto rara de Kardec, no dia do lançamento,
em 18 de abril de 1857, que Kardec está com o livro, né, um exemplar do Livro dos Espíritos em mãos, e os espíritos vão pegar o ensinamento de Jesus e vão trabalhar da seguinte maneira: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganeis. É o ensinamento de Jesus que os espíritos pegam e colocam de uma maneira ainda mais simples e mais objetiva para todos nós. Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganeis. E o próprio Cristo vai nos ensinar de que, como Cristo planetário que é, sempre inspirou e vai continuar inspirando todos os profetas na formação similar do pensamento. Como vimos nos destaques que colocamos, não é? Do Confúcio, do Zoroastro, do hinduísmo, da questão do budismo, todas essas influências existentes, dependendo do nível de captação e da evolução do espírito, mas, como dissemos há pouco, todos nós estamos na condição de pegar esses ensinamentos de maneira similar e estendemos para as criaturas no procedimento educacional. Todos nós somos educadores. Depende do quê? Depende daquilo que nós queiramos transferir para aqueles que nos observam ou os nossos educandos diretamente. Por exemplo, né, o professor não é um educador nato, ele vai levar as pessoas, sejam no nível de idade que for, ele vai levar centralizadamente a instrução, levando sempre um pouco também de educação. E é importante, relembrando o filósofo francês, de que ele diz: a instrução estará nas escolas dos homens, enriquecendo-nos a respeito das ciências do mundo. Porém, não é? Quanto menos tendenciosa, quanto mais específica a cultura, mais os intelectos serão desenvolvidos, cooperando com a nossa livre forma de pensar e decidir, ou seja, as nossas escolhas. Por isso que a casa espírita, o espiritismo, mas a casa espírita nos oferece o estudo, não apenas a assistência espiritual, nos oferece o estudo, nos oferecendo o estudo, está nos oferecendo ferramentas para o autoconhecimento, ferramentas para a conscientização, norte, luz para as nossas vidas, norte para todos nós. Exatamente a oferta do Cristo. Por isso que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, a nos trazer a oportunidade, até porque em apenas 163 anos de existência, que é do lançamento do Livro dos Espíritos, não? Em 1857, temos 163 anos, a doutrina espírita é a doutrina com maior literatura existente no mundo, considerando que algumas religiões ou doutrinas têm aproximadamente de 8.000 ou 6.000 a 8.000 anos de existência da nossa era. 4.000 ou 6.000 anos antes de Cristo. No entanto, em 163 anos, temos a oportunidade, e por isso a oferta nos é colocada nas questões do estudo, para que nós nos eduquemos. E nos educando, nós possamos refletir a educação para os nossos semelhantes. Se bem que, né, a educação, como nós conhecemos, vulgarmente se diz, ela vem do berço. Não há dúvida de que é na família que quando nós aportamos como espíritos, ou recebemos espíritos que estão chegando no planeta, este é o grande momento para que a criatura seja estimulada nas tendências que já traz positivas e minimizadas, se não for possível eliminá-las, as tendências que são negativas. É exatamente no período de 0 a 7 anos, primeira infância,
aonde ainda o processo reencarnatório está acontecendo. André Luiz, no capítulo 13 de Missionários da Luz, nos esclarece com profundidade este período onde nós ainda estamos reencarnando do 0 aos 7 anos de idade, se completando, né, para mais ou menos até os 7 anos de idade a reencarnação. Quando o espírito está muito mais moldável diante dos estímulos que recebe. Por isso que, se não tivermos o foco, não é? A preocupação, a atitude na educação, quando essa criatura alcance a adolescência, desperta parte ou grande parte, se não houve um acompanhamento do 0 ao 7, parte ou grande parte daquilo que de fato é. E, lamentavelmente, nós não temos no planeta, em tempo integral, espíritos de um porte de um Chico Xavier, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, entre outros, reencarnando como filhos e filhas, né? Ou sobrinhos, sobrinhas, netos e netas. Essa é uma realidade. São espíritos que trazem equívocos ainda, também acertos, né? Porque estamos numa condição evolutiva onde o acerto está fazendo parte, mas não é de maneira integral, né? Mas está fazendo maior parte no planeta. Por isso que estamos indo para a regeneração, aonde equívocos, as criaturas equivocadas farão parte do planeta de regeneração, porque estarão em regeneração. Lembrando que terceiro milênio, sempre muito batido nessa tecla pelo próprio Chico Xavier. O terceiro milênio começou no ano 2000 e termina no ano 3000. Mas não dá para esperar o ano 2999 para a gente resolver fazer alguma coisa. Mas, se estamos a caminho, valorizemos a reencarnação e aproveitemos esta oportunidade. Se formos educados, nós podemos ser modelos e valendo sempre ao posicionamento do ensinamento de Jesus, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então, pais, tutores, responsáveis, sempre serão os educadores. Coleguinhas, nós temos, né, na rua. No lar, nós temos educadores. E não importa a faixa etária, porque, uma vez predisposto a buscar educar-se, nós estaremos refletindo para outros adultos que estejam convivendo ou não conosco a educação que nós temos. Então, pode parecer muito simplório, mas bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado. A intimidade não suprime isso. A intimidade não suprime. A polidez, a educação, um posicionamento respeitoso, intimidade não suprime. E demonstra o quê? Consideração de nós para com os outros, refletindo aquilo que nós podemos refletir de melhor, nos momentos mais simples, porque ninguém defende tese se não aprendeu, né, se não foi alfabetizado lá nos primeiros anos escolares. Essa é uma realidade para nós como espíritos. Estamos em fase de sermos ainda educados. Então, a educação ela é um processo, de fato, de desenvolvimento físico, intelectual e principalmente moral. Moral nas questões voltadas ao Evangelho de Jesus. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que te fizesse, né? Perdoa Pedro, né? Lembrando Pedro, o apóstolo, 70 vezes, 7 vezes. Se te demandarem que caminhes 1000 passos, caminhes outros 2000. E assim por diante. Então, ela é voltada principalmente no moral, visando gratidão pela existência, reciprocidade e solidariedade. É para onde nós estamos indo, para onde nós estamos nos dirigindo. Buscando novamente o Livro dos Espíritos, na resposta da 826, da questão 826, um trechinho dela diz: desde que estejam juntos 2 homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Por isso que, diante de Jesus, estamos nos desenvolvendo,
né? Fomos sustentados em todos os estágios, como um bebê em questão espiritual, fomos sustentados e estamos atingindo a condição de adultos espiritualmente falando, de evolução, aonde vamos alcançando o planeta, então, de regeneração, que será, sem dúvida, um mundo ético balastreado nos ensinamentos do Cristo, na libertação que Jesus nos traz como Salvador, que é Salvador e a sua salvação, a sua proposta de salvação é a proposta da conscientização do ser, do autoconhecimento, para que nós possamos utilizar das nossas potencialidades superiores, chamadas então de divinas, porque ele mesmo nos ensinou dizendo que nós somos deuses, que poderíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Então, o exercício dessas potencialidades, que eles estão acontecendo, para um dia alcançarmos a plenitude em relação a nós mesmos. Voltando, então, a Emmanuel, a educação, ele nos ensina ainda no Fonte Viva, no livro Fonte Viva. Ele vai nos exortar a zelar por um pomar que reclama esforço ativo, que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, e que a joia da escultura pede milagres do buril. Não é algo que ocorra de um momento para outro, e sim o investimento que é feito. Por isso, voltando a Jesus, somos herdeiros, e nós sabemos disso, de uma genética privilegiada. Então, nossos espíritos precisam o quê? Ser burilados através do progresso moral, linkado, coadjuvado pelo progresso intelectual, para que nós possamos, dessa maneira, produzir iluminadas formas de pensamento, peregrinando da irracionalidade para a angelitude. Estamos a caminho, precisamos valorizar estes aspectos das conquistas que fizemos até o presente momento, e nos valorizando, refletimos o valor aos nossos semelhantes, ao nosso próximo. Por isso que Jesus, para nós, o Evangelho, a boa nova de Jesus, é disciplina. Disciplina naquilo que nós estamos fazendo, disciplina para conosco, disciplina para com os nossos semelhantes. É a procura do exercício da humildade diante dos quadros da vida e de reconhecimento pela bondade divina que todos os dias continua exercitando em nosso favor a condição de nós podermos dar continuidade na existência planetária. Por isso que, lembrando Emmanuel novamente, através da psicografia de Chico, cada dia que nós despertamos é a confiança de Deus renovada, do Criador, renovada na criatura, dando-nos a oportunidade para que nós continuemos nesse trabalho, nesse esforço de autoburilamento, de transformação interior. É exatamente esse aspecto. No outro, aliado a tudo mais, o exercício dentro das nossas possibilidades do amor. E, obviamente, através de tudo isso, pelo exemplo, porque é o exemplo que arrasta, né? Se nós podemos, por isso que nós verificamos nos ensinamentos de Jesus, que ele não veio só para apresentar palestras, ele ensinava e exemplificava para que o ensinamento recebido seja materializado em ações em favor não só de nós mesmos, porque aquilo que fazemos para o outro reflete em nós, mas principalmente em entendermos esta relação com o nosso próximo, que é uma relação de irmão e de irmã perante Deus. Por isso que educar-se é ter mais paz na nossa vida, que é o que desejamos aos nossos amigos e às nossas amigas, uma semana de muita paz,